Agora, o debate do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar sobre a decisão do Copom, as implicações do novo corte da taxa básica de juros, decidido agora à noite, no começo da noite. A taxa Selic caiu de 4,5% para 4,25%. Vamos falar sobre isso agora com a Camila Abdel Malak, que é da Veda Investimentos, e a Alessandra Ribeiro, da Tendências Consultoria. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos começar falando. Na verdade, o mercado já estava contando muito com isso, né? Tinha algumas divergências, alguma cautela em relação a esse teste para a economia, que é conviver com juros tão baixos. Mas falando com a Alessandra. Alessandra, você acha que pode ter alguma implicação negativa, como muitos alertavam, de depois ter de subir a taxa novamente, de estimular demais a economia e se chegar a uma pressão sobre a inflação? Então, Denise, acho que o ponto positivo nessa história foi que ele reduziu para 4,25, mas deu um sinal de que vai interromper o processo. Porque eu acho que tinha uma dúvida muito grande se ele daria espaço para novos cortes, o que seria bastante complicado, né? Primeiro porque a gente ainda não viu o efeito de toda essa redução de juros. A gente vai começar a ver agora. E os maiores efeitos ainda vão aparecer. Então, acho que essa é a primeira questão. Tem uma defasagem no tempo, né? Justamente. Leva de 6 a 9 meses para essa redução de juros bater na atividade econômica e depois na inflação. Então, acho que é esse primeiro ponto. E o segundo ponto é que com esse patamar de juros tão baixo, a gente está vendo tanta mudança no mercado de crédito, mercado de capitais, que realmente exige uma cautela aí do ponto de vista da autoridade monetária. Agora, Camila, muda muito o perfil dos investimentos, né? Pelo menos o equilíbrio que nós tínhamos, as pessoas que deixavam o dinheiro aplicado, e aí não é só investidor, é o empresário que não queria se arriscar, o próprio banco, que em vez de ofertar crédito ficava lá sentado, né, entre aspas, aguardando rentabilidade de título do Tesouro. Agora passou isso. Exatamente. O investidor tem que aprender agora a diversificar, né, o seu portfólio. Antes ele estava numa posição muito mais confortável, pegava um produto de renda fixa e ficava ali, né, esperando essa maturação do prazo. Agora, com a taxa Selic em 4,25, ele não tem mais um retorno tão atrativo e ele precisa aprender a inovar e ir para um mercado um pouco mais arriscado. Então, isso traz aí um pouco de desconforto para o investidor, principalmente pelo fato da falta de informação sobre muitos produtos que existem no mercado financeiro. E o mercado acionário é um dos produtos que também exige um pouco de paciência, né, por parte do investidor. Ele tem uma rentabilidade maior, mas ele também tem riscos atrelados, né? Então, a Selic nesse patamar de 4,25 traz algum desconforto para o investidor, porque ele precisa aprender a investir num cenário mais arriscado. E agora já está sendo um teste meio para quem investiu em Bolsa de Valores, que no ano passado cresceu muito o número de investidores, pequenos investidores. Pela primeira vez aí, há muito tempo a Bolsa tem mais capital local do que estrangeiro, porque perdeu capital estrangeiro, e o pessoal já levou um susto agora com o coronavírus, que a Bolsa despencou. Exato, esse aspecto do investidor estrangeiro vem até assustando o mercado, essa redução, né, da posição dele, mas é natural, porque quando a gente está olhando para o mercado acionário, nós estamos olhando para um estoque. Então, se o investidor estrangeiro ele está reduzindo a sua posição, por outro lado, a gente tem um investidor institucional, a pessoa física, que está começando a comprar ações e a entender melhor como que funciona esse mercado. E esse mercado tem a implicação de volatilidade, essa questão do coronavírus já trouxe um susto. Então, 2020 tinha tudo para ser um ano tranquilo, mas, enfim, teve já a questão geopolítica no segundo dia do ano, depois do coronavírus, que foi startado na China, e os temores com a questão da desaceleração da economia global, e as empresas que são listadas em bolsa acabaram sendo prejudicadas porque muitas são também exportadoras de commodities, né? Então, entender esse ambiente, a implicação da volatilidade desse tipo de ativo é um pouco complicado, né? E traz desconforto para o investidor. Agora, Alessandra, você acha que pode ter alguma implicação maior do coronavírus? Porque muita gente já está querendo refazer projeções para o PIB brasileiro. Esse foi um dos argumentos, inclusive, para reforçar a expectativa em relação ao corte da taxa básica de juros. Você acha que a gente ainda pode ser prejudicado?
Então, Denise, ainda a gente não tem muita clareza da dimensão desse evento, né? Mas, assim, a nossa avaliação é que deve ser algo mais temporário mesmo, assim, mais circunscrito ao primeiro trimestre, talvez comecinho do segundo trimestre, até não pela taxa de contaminação, que ela é realmente muito expressiva comparado com outros episódios, inclusive o SARS, né? Tem uma contaminação muito mais rápida, mas quando a gente analisa casos de morte, a taxa é bem menor. E, além disso, a gente teve uma reação muito rápida das autoridades, de forma geral, principalmente da autoridade chinesa. Então, há avaliação de que fique mais limitado. Nesse sentido, claro, vai afetar o crescimento chinês? Vai afetar. Tirar 0,5 do crescimento chinês? Pode ser. Ao invés de 6, cresce 5,5. Se a gente fizer uma continha de padaria, isso tira um 0,1 de PIB mundial. Então, ao invés de 3,1, vai para 3. A nossa avaliação é que impactos para a atividade econômica no Brasil são limitados. O que eu acho que está acontecendo é que muitos agentes de mercado que estavam muito otimistas com o PIB ao final do ano passado, aproveitaram o evento e estão reduzindo a projeção de crescimento para algo que acho que é mais razoável. Mas, em linhas gerais, a nossa avaliação é que o impacto é mais limitado, até porque os grandes produtos que nós exportamos para a China são soja triturada, petróleo e minério de ferro. Né? Então, passado esse episódio, se a gente tiver correto, que é mais temporário, a gente vai voltar a exportar num ritmo mais expressivo a partir do segundo trimestre. E pode prejudicar um ou outro setor, mas no ano passado, por exemplo, nós aumentamos muito as exportações de carne para a China e eles estão com um problema de novo, que agora é a gripe aviária. Então, eles podem ter que importar, não necessariamente a soja, mas na balança como um todo, ter essa situação. Agora, Camila, a gente falava do impacto nos investimentos, agora do ponto de vista do custo do crédito, esse impacto ainda é muito limitado, principalmente em algumas linhas. Continua aquele grande desafio do cheque especial, do cartão de crédito, cheque especial agora que está tabelado, mas tabelado no nível muito alto. Por aí você acha que cabem alguns ajustes, alguma intervenção mais direta do Banco Central? Sim, e é complicado, porque quando a gente está olhando para essa taxa de empréstimo no banco, não é só a taxa Selic que está lá dentro, né? Então, a gente ainda tem uma inadimplência que, apesar dela ter sido reduzida ao longo dos últimos anos nesse processo de queda da taxa Selic, essa inadimplência ela ainda é alta e ainda tem um desconforto com o cenário econômico. Então, a redução da taxa no banco não tem como tomar por base apenas a Selic, né? Então, realmente tem melhoras que podem ser feitas pelo Banco Central. Ele está com uma agenda microeconômica no sentido também de melhorar a condição como que se diz? Aumentar a competição, eu diria, né? Exatamente. Mercado. A gente está vendo as fintechs agora, os bancos digitais. Então, aumentando a concorrência, eu acredito que o Banco Central já começa a também trazer competitividade e a redução dessa taxa deve acontecer, mas ainda tem muito a ser feito, sim. Agora, a própria sustentação dos juros nesse nível em cartão de crédito, cheque especial, eu acho que ainda é um termômetro da falta de educação financeira da população em geral, porque deveria fugir dessas linhas e dar uma esvaziada por aí. Então, preocupa um pouco também, porque na medida que você não sabe lidar com a questão do crédito, lidar do lado dos investimentos também é mais complicado. Sem sombra de dúvida, porque do crédito você tem dificuldade e acaba acessando linhas de maior risco, cartão, cheque, tudo bem que foram tomadas medidas também pelo Banco Central para direcionar esse tomador de empréstimo para linhas de melhor qualidade. Então, se ele caiu a ideia do cartão de crédito rotativo quando foi lançado, então a partir de 30 dias o banco é obrigado a oferecer uma linha de crédito com juro menor, a mesma coisa com o cheque especial. Então, assim, algumas medidas foram tomadas, mas isso só evidencia que o tomador de crédito ele não tem essa educação financeira para decidir qual é a melhor linha de crédito. Tudo bem que a gente sabe que muitas vezes tem aquela situação de desespero que não tem opção, você cai mesmo no cheque especial no cartão. E a mesma coisa vale para o investimento, né? Então, é necessária uma educação financeira para se lidar com o investimento e evitar frustrações e perdas significativas, principalmente quando a gente vai para esses ativos de maior risco, que aí como bolsa, por exemplo. Porque tem o tipo de poupador que ele não pode ir para a bolsa. É aquela pessoa que pode precisar de dinheiro logo, que ele tem aquela reserva para qualquer momento, sabe? Ele tem uma certa quantia guardada, mas ele não está pensando no longo prazo. É aquilo, olha, no caso de uma doença, sabe, quebrou o carro, bateu, tem aquela emergência. É o tipo de investidor que não pode ir para a bolsa. Ele precisa da liquidez imediata e aí realmente tem essa implicação e ele acaba sendo prejudicado por um rendimento menor agora.
Porque se ele fica na renda fixa, ele tem até o multimercado, algumas variáveis aí, mas sempre tem um risco embutido, né? Exatamente. Se ele procurar por esse tipo de carteira, ainda assim ele não vai ter essa liquidez imediata, porque normalmente para você fazer o resgate desse tipo de investimentos, você precisa de alguns dias, seja 7 dias, 10 dias, dependendo do investimento que ele escolher. Então, o cenário está bem complicado no que diz respeito a retorno e liquidez imediata. É o que fica sustentando ainda muita gente na poupança. Mesmo que ela renda menos que a inflação, na verdade ela rende, né? Dependendo do teu perfil de inflação também, ela vai lá meio que capengando, mas vai. Por isso que o investidor precisa compor aí um portfólio, que é isso, uma parte do portfólio para segurança, emergência, que ainda que tenha uma rentabilidade menor, mas ele sabe que ele tem lá aquele recurso que ele pode acessar facilmente. E uma outra parte do portfólio para ele buscar retorno mesmo com ativos mais arriscados. Mas eu acho que isso, apesar do ponto de vista do investidor ser desafiador, eu acho que para a economia brasileira é uma ótima notícia. É uma ótima notícia porque a gente está forçando essa saída, a educação e o mundo desenvolvido vive com isso, né? Se você olhar nos Estados Unidos, né, a pessoa física tem uma entrada no mercado acionário muito relevante, muito expressiva. E no Brasil isso ainda está engatinhando. E esse cenário da Selic em 4,25 acaba forçando isso e também acaba forçando a população a se informar um pouco mais e entender que ela pode ganhar sim mais. Então é todo um processo, né, que a gente ainda está engatinhando e percebendo a passos lentos, né, através dessa participação da pessoa física no mercado acionário, que ainda é baixo, ao redor de 15%, que tem espaço para crescer. Era gente que estava acomodada na rentabilidade da renda fixa. Agora, na Europa, por exemplo, muita gente tem que investir em título, que é confiável, com juro negativo, abaixo da inflação. Isso acontece. O Japão convive com isso. Juros muito baixos, né? Que na verdade, Denise, se segurar até o fim, né, da maturidade, realmente ele vai receber menos do que ele colocou. Mas o fato é que assim, esses agentes também estão operando muito nas oscilações de mercado, porque eles estão ganhando muito dinheiro, porque o preço desse papel está valorizando bastante. Mas de fato, se ele segurar até a maturidade, ele vai tirar menos do que ele colocou, mas ele coloca simplesmente porque ele não tem alternativa e precisa dessa segurança, né? Mas como você falava, é um dado positivo a gente ter juros tão baixos, isso vai estimular a atividade. Pode ter outros problemas, mas o juro está lá colaborando, né? Está contribuindo, a expectativa sim é de uma retomada para 2020, o PIB deve ter crescido em 2019 ao redor de 1%, e a expectativa com uma taxa Selic em 4,25, pelo menos a nossa na Veda, é de que o PIB cresça ao redor de 2%. Perfeito. Nós vamos fechando por aqui nossa conversa aqui com a Camila Abideu Malak, que é da Veda Investimentos, e a Alessandra Ribeiro, que é da Tendências Consultoria. Muito obrigada a vocês. Uma boa noite, Laerte, Luciano.